Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma leitura em nossa playlist Booktuber. Inscreva-se em nosso canal. Curta, comente e compartilhe. Informe aos algoritmos que o que você faz e estuda é importante. O título do artigo científico de hoje é As Aventuras de Telêmaco, uma obra beletrista do Liceu Paraibano do século XIX, que tem como autoria esta que vos fala, Elcio Macedo, a professora doutora Fabiana Sena e a professora doutora Gilene Marques Formiga. Este artigo foi publicado pela revista Humanidades e Inovação, em fevereiro de 2021. Resumo: As Aventuras de Telêmaco, de François de Salignac de Maud Fénelon, circulou em diversas províncias do Brasil, e em particular na da Paraíba, no ensino secundário do Liceu Paraibano. Tendo como objetivo geral dar visibilidade à obra, este estudo volta-se em seus objetivos específicos à investigação de como esse bem cultural se apresenta na história do livro, da leitura e da educação brasileira, e no reconhecimento do lugar que os livros têm na sociedade paraibana e cientista. Para tanto, utilizamos uma metodologia de cunho qualitativo mediante o estudo da natureza, de natureza descritiva e documental, fundamentada em Chartier, Abreu e fontes documentais que registram os caminhos de livros na província da Paraíba no século XIX. Os resultados apontam que a obra de Fénelon foi reconhecida oficialmente ao ser importada pela Mesa do Desembargo do Paço e que chegou na província da Paraíba do Norte para servir a fins instrucionais do Liceu Paraibano. Palavras-chave: leitura, livro, As Aventuras de Telêmaco, século XIX, Liceu Paraibano. Introdução. Este estudo tem como objetivo dar visibilidade ao livro As Aventuras de Telêmaco, de autoria do francês François de Salignac de Maud Fénelon, o qual circulou em diversas províncias do Brasil, e em particular na província da Paraíba, no ensino secundário no Liceu Paraibano. Para tanto, tomamos esta obra como objeto e fonte de pesquisa para compreendermos que esses artefatos têm uma ordem na história do livro, da leitura e da educação, ao reconhecer o lugar que os livros têm na sociedade paraibana. 8. Cientista. Faz-se necessário reconstruir seus títulos, de modo que as pesquisas sobre tais cortes do Nordeste, no campo da história da educação, são ainda incipientes, a exemplo de 4 publicações, resultados das pesquisas voltadas para essa temática. Autor e Barbosa, autor, Ramos e autor 2017, Silva, autor, Araújo e autor e Melo, os quais tratam dos livros da província da Paraíba. Ao compreender o lugar que essa obra teve no Brasil e na província da Paraíba, verificamos que, de acordo com Abreu,
A presença de As Aventuras de Telêmaco no Brasil Colônia deu-se por meio da importação pela Mesa do Desembargo do Paço, instituição que controlava a divulgação das ideias e instância que autorizava a entrada e circulação de impressos. Durante os anos de 1808 e 1826, esse livro se manteve no topo da lista. Dentre os livros beletrísticos mais requisitados pelos leitores do Rio de Janeiro, o maior sucesso intitula-se As Aventuras de Telêmaco, compondo o rol dos livros mais requisitados em francês. Um best-seller que foi publicado na França em 1699, com base para a instrução de príncipes. No século XIX, segundo Abreu, as pessoas tiveram acesso à referida obra, que circulou cerca de um século ainda. Conforme a pesquisadora, embora se tenha registro da circulação de livros, não se pode comprovar que os possuidores liam-no, e embora nos 800 houvesse no Brasil, nem todos podiam comprar livros, objetos a que podiam ter acesso, segmentos sociais com a situação financeira confortável, de modo que sua posse constituía signo de status. Em se tratando dos best-sellers de belas letras, além de pertencer a gêneros pouco valorizados na época por não transmitirem o seu proprietário a aura da erudição e do bom gosto. A maior parte deles era publicada em brochuras inotáveis, revelando o baixo custo e o pouco valor decorativo. Diante desses fatos, não é surpreendente a ausência de marcas deixadas por leitores que viviam no Brasil entre meados do século XVIII e início do século XIX, como descreve Abreu. Deixaram poucas pistas, não só de suas práticas de leituras, sempre dificilmente rastreáveis, mas de sua própria existência física. Embora não haja como mensurar o uso, a leitura e suas práticas, pode-se afirmar que as aventuras de Telêmaco circularam no Brasil, colônia e império. De acordo com o autor de 2009, mesmo que as obras de natureza religiosa continuassem exercendo influência nos primeiros séculos do Brasil, a partir do século XVIII, a posse dos livros começa a apresentar modificação em relação aos séculos anteriores, à medida que se abria o espaço para as ciências e os saberes leigos. A autoria ainda registra, respaldada nos estudos de Vilata sobre os usos dados dos livros pelos leitores na sociedade colonial, com base nos inventários do Rio de Janeiro, Minas Gerais, que As Aventuras de Telêmaco fazia parte de uma série de obras beletrísticas que circulavam no país. Nos jornais brasileiros identificamos a circulação de As Aventuras de Telêmaco, por exemplo, em o Jornal do Comércio, de província do Rio de Janeiro, As Aventuras de Telêmaco, Farol Maranhense, na província do Maranhão, a venda de As Aventuras de Telêmaco, na Fidedigna, tomo 2, a venda de 2 tomos de Telêmaco em francês, Correio Mercantil. Se continua a vender alguns livros, como As Aventuras de Telêmaco, por preços cômodos no Progresso. No Progresso, Revista de Pernambuco, Cearense, Anúncio,
educação, instrução e recreio da mocidade. As Aventuras de Telêmaco, do publicador, Jornal da Província da Paraíba, A Venda na Pequena Estante de Antônio Tomás, C. da Cunha, ainda As Aventuras de Telêmaco, em francês e em português, na Pequena Estante de Antônio Tomás, C. da Cunha. Na província da Paraíba, o referido livro adentrou o ensino secundário. O seu paraibano, especificamente por meio da resolução de 26 de fevereiro de 1846, registra que na explicação das matérias cujo ensino está a cargo de cada um, são os seguintes pontos fundamentais. Primeira cadeira, Gramática Latina de Padre Antônio Pereira. Cornélio, Vida dos Imperadores. Fábula de Federo. Saluste e Virgílio e Arte Poética de Horácio. A segunda cadeira era Gramática Francesa, por Emílio Sévin, que tinha como texto base As Aventuras de Telêmaco e Teatro, de Voltaire. A cadeira terceira era Retórica de Padre Marinho. Poética de Pedro José da Fonseca. Geografia por Úrculo. Cronologia pelo Padre Miguel. E História, principalmente a do Brasil, por Belegarde. A quarta cadeira era Gênesis Filosofia. E a quinta cadeira, Aritmética, por Bezout. Álgebra por Lacroix. E Geometria e Trigonometria por Legendre. No acervo da Biblioteca do Liceu Paraibano, há o registro de 3 exemplares no ano de 1853, como se pode constatar a relação dos livros existentes na Biblioteca do Liceu Paraibano do Norte. De acordo com Ferronato, percebemos que o perfil da biblioteca se coadunava com a perspectiva propedêutica do Liceu, uma vez que os livros eram predominantemente vinculados ao ensino de filosofia, retórica, língua nacional e língua estrangeira, como o francês e o inglês. A biblioteca era um dos poucos caminhos que dava acesso a livros de leitura, fato representativo no cenário da história sobre esses artefatos culturais. Haja vista dos 900, o acesso aos impressos ser bastante limitado, por haver poucas quantidades de exemplares em circulação. No estudo Colégios e Liceus na Paraíba do Norte do 800, oficinas para mandos e ofícios da cidade de Oliveira, o autor afirma que havia naquelas indicações, entre outras, a formação humanista, a recomendação de clássicos, o espaço de padres e da língua francesa, a produção de livros, como também o tributo à vida imperial. Nos currículos destacavam-se valores morais e cívicos da sociedade burguesa em formação no Brasil. Sobre as Aventuras de Telêmaco, autoria e enredo, François Salignac de la Motte Fénelon tornou-se popular depois da publicação de As Aventuras de Telêmaco. O autor nasceu em Périgord, na França, no dia 6 de agosto de 1951, e morreu decorrente a um acidente de carruagem no dia 7 de janeiro de 1715, aos 63 anos. Até os 12 anos de idade, Fénelon foi educado por preceptores que o influenciaram e despertaram o gosto por línguas, como o latim e o grego, assim como
acadêmico foi marcada por um fato de ter concluído na Universidade de Carlos, em 1667, curso de Filosofia e Retórica, continuando seus estudos no Colégio Plessis, em Paris, quando demonstrou interesse pela cadeira sacerdotal ao tio, o Marquês Antoine de Fénelon, dedicando-se à teologia e seguindo essa carreira com determinação. Em seguida, ingressou no seminário de Saint-Sulpice, onde foi ordenado sacerdote no ano de 1615, sendo seu instrutor o Monsieur Tronson. Em sua passagem durante 3 anos, desempenhando as suas atividades de sacerdote na igreja do seminário, sua tarefa era de evangelizar as pessoas da comunidade a partir de seus sermões. Trindade afirma que, por indicação de Harley Champlain, arcebispo de Paris, Fénelon foi diretor da instituição Nouvelle Catholique, espaço que acolhia as jovens e as senhoras recém-convertidas do protestantismo ao catolicismo. A maior incumbência como padre era de catequizá-las e reeducá-las na fé e na doutrina da Igreja Católica Apostólica Roma. No exercício da função de padre, cabia-lhe explicar os textos evangélicos ao público assistido na referida instituição e às pessoas do entorno. Para completar esta missão de evangelizar, o sacerdote dedicado manifestou um desejo particular. Ele pretendia partir para o Oriente em missão apostólica, com o propósito de pregar o cristianismo e de converter pagãos com a sua progressão. Não logrou êxito e cumpriu seu destino, exercendo a função de padre e de escritor. Dedicou-se, enfim, a escrever livros que associavam aquela missão ao ato de educar. Ficou conhecido como o Cisne de Cambrai, por ter sido nomeado arcebispo da Diocese de Cambrai em 1699, e nesse lugar exercer a função de professor. Para cumprir a contento seu trabalho, o arcebispo escrevia seus livros, o total de 3 narrativas, da educação de meninas, sobre boas maneiras para meninas, diálogo dos mortos segundo a Igreja Católica, e as aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, o bem agir diante dos desafios da vida. O livro tem um discurso com base nos valores morais e éticos que funcionam como lições de vida para os leitores mais atentos. Evidencia a narrativa que advém da formação do autor, que ancorou seus argumentos filosóficos aliados aos religiosos. É possível compreender que o seu perfil religioso não o limitou como escritor, pois assumiu uma visão crítica ao ensinar, segundo a seguinte concepção: felizes os que entretêm, instruindo-se e se deleitam, cultivando seu espírito com as ciências. As Aventuras de Telêmaco é um livro que engloba conhecimentos teóricos sobre política, ética e moral. Por exemplo, versa sobre atitudes que devem ser tomadas buscando o que é correto, de modo individual, e sobre geografia europeia, com ênfase na localização dos povos e da agricultura. Para além da leitura do enredo literário, esse livro propõe simultaneamente
ensinamentos sobre preconceitos éticos e morais por meio da missão realizada pelo professor iluminado pela divindade mitológica. De acordo com Trindade, em 1689 foi escolhido como preceptor do Duque de Borgonha. Fênelon foi escolhido como preceptor do Duque de Borgonha, neto do Luís XIV, designado a ser rei se não houvesse falecido em 1712. Fênelon dedicou-se a corrigir o comportamento do príncipe. Fazia isso por meio de fábulas, que ele mesmo escrevia. Escreveu ainda para o jovem aluno a portentosa obra que chega agora aos leitores, As Aventuras de Telêmaco, que sob a forma de uma novela passada na Grécia Antiga, propõe, com leitura fácil e brilhante, várias ideias políticas e morais para a educação dos príncipes. Este livro é, na verdade, uma releitura da Odisseia de Homero. A passagem mostra que as aventuras de Telêmaco estão inseridas na literatura de príncipes. Uma vez que foi escrita para um nobre, o Duque de Borgonha. Esse texto faz referência ao príncipe arruinado pela bajulação, a exemplo do príncipe de Maquiavel. É possível que a leitura dessa narrativa promova o debate sobre o fato de que todo ser humano tende a gostar daqueles que tecem elogios apenas para agradar, falseando o que efetivamente sente. O texto O texto feneloniano ensina ao leitor o processo de mudança na vida do jovem que amadurece, dando ênfase a vivências e a relações interpessoais dos indivíduos em sociedade. Elias explica que as pessoas exerciam pressão e força umas sobre as outras. A vida nesse círculo não era de maneira alguma pacífica. Dessa forma, mesmo querendo, a pessoa não consegue pautar sua vida no isolamento. Uma das razões é a força cultural, que a circunscreve no espaço até certo ponto e, de certa forma, restringe o compromisso ético. As aventuras de Telêmaco superam os limites do didático moralizante em que foi concebido, tornando-se uma leitura praticamente indispensável da nobreza. Ainda hoje, seguramente, esse livro circula. Haja vista a facilidade de encontrar exemplares à venda. Uma das razões que justifica a permanência desse livro ao longo dos anos até os tempos modernos, é o estilo da narrativa, bem como a forma como são relatadas as expedições do jovem aventureiro. As orientações de mentor são realmente fundamentais, no sentido de se explorar áreas conhecidas, ao passo que eles estão buscando informações sobre Ulisses. As viagens proporcionam momentos difíceis e de aprendizado sobre ideais, valores morais e éticos por meio da mitologia, filosofia e geografia. Com o destaque dado ao mestre e ao aluno, Mentor e Telêmaco, ambos gregos, Fênelon tem em evidência duas representações sociais. O tocante ao perfil do aluno é impetuoso, insiste em fazer algo, sem uma preocupação cuidadosa com as consequências. Nesse caso, a insistência consiste em sair à procura do pai, que estava desaparecido depois do fim da Guerra de Troia. O trecho que marca a representação de aluno é o diálogo entre Telêmaco e a deusa Calipso no início do livro.
A narrativa penetra na ousadia de um jovem que vive aventuras em companhia do professor, mentor. Isso significa e evidencia, mostrando o quanto o jovem grego reconhece a sua inexperiência ao afirmar que o ardor da juventude imprudente me havia impedido de considerar com atenção o perigo a que eu estava me expondo. Mentor revelou-se nesse perigo não apenas firme e intrépido, mas mais alegre que comumente se mostra. A postura do professor é revelada nesse trecho pelas palavras de um aluno. O velho sábio ensinava o aluno a ser prudente e virtuoso com palavras e atos. Essa é uma das razões que justifica o fato de esse livro ter sido adotado para o ensino considerado uma literatura adequada para ser trabalhada na escola. Um dos aspectos que chama a atenção nesta obra é o personagem mentor, conduzido à condição de professor, guia, orientador telêmaco. Esta obra teve uma repercussão nos meios educacionais da época. As orientações de mentor são voltadas a instruções de que deve ser o bom governo, com uma narrativa pedagógica direcionada à formação de um indivíduo justo e magnânimo. Nesse sentido, o autor explora reconhecimentos específicos para a concepção da dinâmica da vida, da economia, dos povoados e dos hábitos e costumes do povo. No livro, em determinadas situações, o autor aborda a geografia da região, relata alguns detalhes por ser necessário situar a aventura vivenciada pelo jovem. Quando começávamos a perder de vista as montanhas da Sicília, disse Telêmaco, retomando seu relato, e o porto e a terra pareciam fluir atrás de nós, e sem perder nas nuvens vimos navios egípcios, como se fosse uma cidade flutuante aproximando-se. De modo geral, o autor apresentou descrições desses lugares, descreveu os recursos naturais existentes, relatou os costumes de cada região, as formas de governo e as práticas religiosas. Detalhes culturais, ensinamentos filosóficos e regras políticas são matérias que formam o tripé da teoria narrativa. Esse termo, derivado do latim narratio, e consiste no ato de narrar, acontecimento real e fictício, é a instância produtiva da enunciação. O fato é que o livro ganhou o mundo nas mãos de uma comunidade de leitores e de professores do estilo feneloniano e da narrativa romanceada. Toma-se o conceito de narrativa como aquilo que foi narrado a algures, que cria a espacialidade, que pode se projetar. Ao narrar, parte-se sempre de algum lugar, tempo, espaço, elementos do discurso narrativo. As Aventuras de Telêmaco é uma narrativa com discurso indireto livre, aquele que o narrador onisciente conhece toda a história e faz com que o leitor acompanhe a lógica interna do texto. O discurso feneloniano está apoiado em narrativas sobre as aventuras vivenciadas por Telêmaco e seu mestre, recorrendo ao artifício da escrita que desenvolve no tempo os fatos, ao passo que os acontecimentos são apresentados na voz daquele que está vivendo a situação. É o próprio Telêmaco que relata para a deusa Calipso suas aventuras e desventuras. O relato de minhas desventuras seria muito longo, disse ele. Não, respondeu ela. Estou ansiosa por conhecer. Conte-me algo. Ela insistiu nisso longamente. Finalmente ele não pôde resistir mais. Começou a contar. Parti de Ítaca para pedir aos reis
que tinha voltado do cerco de Troia. Notícias de meu pai. Calypso insiste pedindo para Telêmaco relatar suas experiências. Com isso, ela pretende descobrir meios para tocar o coração do jovem mortal e fazê-lo refém de seus encantos. Esse trecho relata um jovem embevecido pela vaidade, por conta de suas conquistas. Do grego, a vaidade, metaiotes, significa vazio. Palavras impressionantes, mas vazias. Mentor leciona ao seu aluno, mostrando a necessidade de manter o sigilo sobre os acontecimentos, o valor e a importância da discrição para a vida virtuosa. Isso é possível quando se alcança a maturidade. Esse é um dos pontos explorados no enredo. O jovem precisa aprender a virtude da temperança, sabendo que é o momento correto de fazer o que tem de ser feito, agindo com moderação. No livro 20º da narrativa feneloniana, o narrador conta que o jovem grego se incomodou com a presença cruel e pérfida do ser humano, a exemplo daquele que sigilosamente tentara envenená-lo. O desertor, cuja personalidade era desaprovada pelo rei. Telêmaco, seguindo as orientações dadas por Mentor no início de sua viagem, guardava silêncio em algumas situações. Telêmaco observava todas as coisas e percebia que entre os homens havia uma política bárbara, como chefe de exército, embora jovem. Soube distinguir o que estava acontecendo. O jovem grego, com a sua prudência, revelou crescer em sabedoria ao fazer notar que tinha autonomia sobre seus próprios atos, demonstrando que aprendeu com seu professor que buscar a fama por vaidade é perigoso. Por fim, o sigilo tornou-se algo perigoso, precioso para Telêmaco. Isso mostra que ele aprendeu a arte da prudência. Que ele aprendeu a arte da prudência quando decide pela paz em Venusa, pátria de Horácio, atualmente chama-se Venosa, província de Potenza, Itália, uma comuna italiana da região Basilicata, província de Potenza. A narrativa feneloniana das aventuras apresenta um caráter educativo, principalmente pela presença do professor, que acompanha os passos de seu aluno e orienta sobre a ética. Conforme Sánchez Vázquez, na obra Ética, a ética é a teoria ou a ciência moral, deve explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Alguns acontecimentos giram em torno de Telêmaco e seus sentimentos: desgosto, desespero, alegria e felicidade. Calypso orienta o jovem grego para que ele se sinta bem na ilha. É hora, disse ela, de você sentir a doçura do sono depois de tanta lida. Você nada tem a temer aqui. Tudo está a seu favor. Entregue-se então à alegria. Aproveite a paz e os demais dons com que os deuses o cumulam. A preocupação do autor, além da formação humana, perpassa o viés pedagógico por meio da ficção. Segundo Bakhtin, o quarto tipo de romance de formação é o romance didático pedagógico.
Ele se baseia em uma determinada ideia pedagógica concebida com maior ou menor amplitude. Aqui se representa o processo pedagógico da educação no próprio sentido do tempo. O tipo puro engloba obras como Ciropédia de Xenofonte, Telêmaco de Fénelon, Emílio de Rousseau. No entanto, elementos desse tipo se encontram também em outras modalidades de romance de formação, inclusive em Goethe e Rabelais. As ideias de Fénelon em As Aventuras de Telêmaco concebem-se no agir correto para a arte de bem governar e viver em comunidade. Os elementos do romance didático-pedagógico podem ser encontrados nos aconselhamentos de Mentor para Telêmaco, bem como de outros reis para com seu povo. Além disso, a narrativa se encaixa na característica de romance de educação, devido ao ensejo doutrinador. Observar a seguinte paisagem sobre a deusa Minerva consiste em perceber o modo como Fénelon desenhou essa deusa na mitologia grega. Minerva possuía uma beleza singela, sem artifícios, modesta. Tudo nela era sério, forte, nobre, pleno de força e de majestade. E ensinava como vencer os prazeres e preferia a sabedoria, a virtude e a glória. Mentor explica ao seu aluno o seguinte: a luxúria, desprezível e infame, que é o pior dos males que saíram da caixa de Pandora, amolece todos os corações e orienta-o a fugir para não adquirir esse vício. Essas passagens servem para conduzir o leitor no sentido de não se entregar ao desejo desregradamente. Os homens frouxos e dados aos prazeres carecem de coragem na hora do perigo. O pensamento aristotélico é retomado no livro, principalmente nas ideias do livro intitulado Ética Nicômaco, em que Aristóteles afirma: na realidade, aquele que é possuído pela razão e enfrenta o perigo em vista do bem, aquele que não tem medo nas circunstâncias, pode ser chamado de homem de coragem. Coragem, do latim cor, significa coração. É, para Aristóteles, a justa medida acerca dos sentimentos de medo e confiança. Embora o senso comum associe coisas más à doença, à pobreza e à má reputação, a coragem diz respeito a certas circunstâncias extremas da vida, relacionadas ao risco de morte, isto é, a ausência de medo da morte. As pessoas corajosas, tal como postula o Mentor, são capazes de ficar imperturbáveis perante grandes perigos. Perceber nesse livro a presença do tema coragem como conceito filosófico é constatar as raízes da essência filosófica. Mentor aguentou as desventuras com firmeza, enfrentando os perigos com coragem para auxiliar o seu aluno Telêmaco. A cada aventura, o enredo aproxima a realidade e ficção. Segundo Bakhtin, em sua filosofia da linguagem, o mundo da cultura abrange vida, arte, estética, ciência cognitiva e ética. Para a vida pública, as virtudes são uma necessidade genuína de todo ser humano, que é naturalmente inclinado a viver em coletividade para ser feliz. Segundo Rawls, são 3 livros essenciais dos escritos aristotélicos sobre o bem viver: a Ética Eudemo, a Ética Nicômaco e a Política. Destaco aqui o segundo, a Ética Nicômaco, no qual o estagirita expõe os conceitos de ética diante da amplitude deste livro. Fez-se necessário reportar o fundamento do pensamento aristotélico sobre a prática do ser humano em busca de uma vida pautada na atitude ética, o que se espera de todo ser humano face à sua vida cotidiana. Eis o fundamento da filosofia política antiga, que entrelaça a razão livre, característica do pensamento racional, e o desenvolvimento, que visa a felicidade da cidade-estado. Polis, lugar onde o sujeito realiza suas potencialidades. Em outras palavras, uma polis
cuida da cidade e busca agir em nome do bem comum. A ética é a ação pela qual o ser humano está tendencioso a viver de forma plena, realizar sua natureza e completude em potencial, visando o bem comum. Encontra o bem e é feliz o ser humano que vive com o fim de realizar-se racionalmente, sendo disso consciente. Ocorre que o fato de ser consciente por si mesmo não assegura a felicidade, conceito alcançado na prática mediante o bem agir. Esta é a atividade que se realiza de acordo com atos racionais. Para o estagirita, a depender da razão, o ser humano tem como fim último aquilo que está perpassado pela virtude. Em outras palavras, na metafísica aristotélica, o entendimento da substância, ser enquanto ser, garante a existência da vida em sociedade. Na essência da ética aristotélica, o lugar da substância para o ser humano consciente é o bem soberano. Ter consciência, conhecer e saber diferenciar o correto do incorreto consiste em ser ético, no sentido radical do termo. A ética clássica serve como condução para a felicidade, cujo fim último é julgar como o bom e o mal se relacionam, no tocante ao valor das virtudes. Ser virtuoso, ético, implica em ser capaz de observar as possibilidades e saber escolher o justo meio, fazendo o que é correto quando os desafios se apresentam, promovendo o bem a todos. O ato ético, contemplado no livro de Fénelon, encontra a prática da prudência no pensamento aristotélico por recomendar a educação na mais tenra idade para evitar corrupção no espaço público. Nas palavras de mentor sobre o modo de viver, encontramos: não basta afastar das funções públicas as pessoas corruptas. É melhor prevenir esse mal do que ser obrigado a puni-lo. O rei, ele acrescenta que o pai, que é o pai do povo, é pai da juventude que é nata da nação. Os frutos devem ser cuidadosos quando ainda são flores. Devem ser cuidados quando ainda são flores. O então rei precisa zelar e obrigar que o façam pela educação destinada às crianças. Nesse sentido, a educação é um ponto forte para ser ético, como preconiza Aristóteles. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade, dos movimentos da complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. Desde cedo, o ser humano deve obedecer, por convicção, fazer aquilo que considera racionalmente o que deve ser feito corretamente e o que espera que o outro faça. A instrução proporciona liberdade, gera paz e torna o ser humano capaz de governar com ética. Para o pensamento aristotélico, ethos, morada do ser, o modo de ser é uma condição racional, é o ato por meio do qual rompe o caráter opressor e transforma a vida do sujeito, saindo do ponto em que estava preso e produzido pela razão atos conscientes e livres. A aventura egípcia para Telêmaco foi uma experiência que o fez aprender de forma bastante doída e por vários fatores sobre a moral e os valores que edificam a vida do homem. Contudo, o aprendizado comensurável foi eficaz. Ele aprendeu, por exemplo, o conceito de honra, quando presenciou a morte de pessoas bondosas e corretas. Assim como no Egito, aprendeu que moral era basicamente prezar pela legitimidade de ordens e de normas aplicadas a todos indiscriminadamente, observando que para o bem viver, o ser moral deve ter a capacidade de buscar caminhos virtuosos, controlando e orientando os desejos. É essencial, portanto, controlar os impulsos e as tendências, bem como saber decidir entre as alternativas que a vida
vai dando a cada pessoa. Telêmaco foi encarcerado por ser considerado um estrangeiro suspeito. O cárcere assistiu ao novo rei, chamado Bócoris, o corrupto. Observou que ele não refletia nem recorria aos valores morais e éticos que o seu pai havia deixado. Isso causou uma revolta popular. Ele não recebeu do povo apoio para subir ao trono e tornar-se rei. Fê-lo por ele mesmo e tomou conta do Egito do seu jeito. No enredo, Fênelon mostra a diferença do ponderado rei Sesostris, que ensinava os seus atos, sabia cultivar as boas maneiras, tomava as suas decisões para com o povo, de tal modo a agir com equivalência nos casos por ele julgados, e o rei Bócoris, que não fez por onde receber a aprovação popular, assumiu o trono e tornou-se o rei temido que subjugava seus súditos e tornava-os submissos. Na visão histórica, essa postura é de gestores que são o flagelo da espécie humana. São temidos como almejam, mas são odiados pelos subordinados. O mentor ensina para seu aluno a força de se obter um tipo de governo ou liderança que está pautado pelo laço do amor, no qual se pratica o bom senso, pelas leis e pela temperança. Ensina também que os reis, interessados apenas em serem temidos, acabam cultivando o ódio. Em alguns casos, são até perseguidos pelo seu próprio povo. O texto narra Bócoris como um jovem rei bem constituído, vigoroso, com um semblante altaneiro e arrogante, que exibia nos olhos a fúria e o desprezo. Bom governante é aquele que tem experiência e coragem para enfrentar os problemas, mostrando que não precisa se desesperar diante dos desafios. O medo, aquilo que é expectativa do perigo e poder assombrar qualquer pessoa, havia assolado Telêmaco por um instante. Não obstante isso, tal sentimento desapareceu com a coragem que presenciou ao assistir o mestre sua atitude aguerrida para combater a fúria dos inimigos. Não é uma tarefa simples apresentar o entrelaçamento das diversas áreas do conhecimento em As Aventuras de Telêmaco, porque a narrativa aborda áreas específicas. Destarte não é exequível trabalhar todos os pontos, como a orientação de mentor sobre a forma como Telêmaco fez a narração da sua aventura para a deusa Calipso, que o enaltecia exacerbadamente, de modo que os elogios de Calipso para Telêmaco eram igualmente vazios ao relato fabuloso do jovem, que exibia para a deusa suas aventuras e estava envaidecido delas. Isso provocava na deusa o desejo de prendê-lo na ilha. Coube ao mentor alertar o jovem grego, que deveria contar os acontecimentos sem exageros. É preciso combater a ambição, como explicou o mentor. O amor a uma glória fútil o levou a falar sem prudência. Quando, ó Telêmaco, será você sábio bastante para jamais falar por vaidade, e quando conseguirá calar-se sobre coisas que são vantajosas para você, quando não for útil falar sobre elas? As pessoas admiram sua sabedoria em sua idade e que é perdoável não possuí-la. Quanto a mim, não posso lhe perdoar nada. Sou a única pessoa que eu conheço e o amo bastante para admoestar por seus erros. Esse trecho contém um diálogo no qual o mestre ensina que se deve ter reservas a relatar fatos da própria vida. A postura do aluno é de atenção em silêncio. Esse é um dos diálogos de mentor com Telêmaco sobre
a forma correta de agir. O livro contém eventualmente diálogos envolvendo outros personagens, não apenas entre Mentor e Telêmaco. Em outro momento, o autor descreve a cena em que Mentor e Telêmaco nadavam em busca da embarcação fenícia. Quando Mentor estava bastante perto, gritou com uma voz forte: Fenícios, vocês que são tão compassivos com homens de todas as nações, não recusem a vida de dois homens que contam com sua caridade. O comandante da embarcação respondeu: Nós os recebemos com alegria, não ignoramos o que deve ser feito para desconhecidos que parecem tão desgraçados. O orientador de Telêmaco reforça seu argumento ao dizer que ele é a única pessoa, naquele momento, que o conhece e o ama, por isso pode admoestá-lo ao máximo, porque o seu dever é preparar o seu aluno para o reinado. Esse episódio ocorre logo depois que Mentor empurra Telêmaco com toda a sua força para o mar para livrá-lo dos feitiços de Calipso. Assim que Febo difundiu seus primeiros raios sobre a terra, Mentor, ouvindo a voz da deusa que chamava suas ninfas próximas, acordou Telêmaco. Está na hora, disse ele, de vencer o sono. Vamos ao encontro de seu coração. Tema o veneno lisonjeiro de seus elogios. Ontem ela colocava acima de seu sábio pai, o invencível Aquiles, do famoso Teseu de Hércules que se tornou imortal. Você percebe quanto esse elogio é excessivo? Acreditou no que ela disse? Saiba que ela mesma não acredita nisso. Ela o elogia porque acredita que você é frágil, suficientemente fantasioso para se deixar enganar por elogios desproporcionais às suas ações. Neste trecho, Mentor explica sobre a vaidade, vanitas, seguido de oco. Essa que é uma qualidade do que é vão, firmado na aparência ilusória, pelo vazio ou pela falta de noção. O vaidoso tem prazer ao se comparar à grandeza dos deuses. Isso acaba impelindo a perda da noção real. Vaidade, portanto, contém o sentimento que embriaga o ser humano. Nessa paisagem, Calipso utiliza o artifício do elogio vazio para conquistar o filho de Ulisses. Se deixasse cair nas armadilhas de Calipso, Telêmaco ficaria preso na ilha dela para sempre. Caso se deixe levar pelas artimanhas da vaidade, qualquer ser humano passa a viver fora da realidade, tornando-se incapaz de discernir o que é correto daquilo que não o é, passando a se ocupar do cuidado excessivo e desnecessário em relação às coisas que aparecem, ser exageradamente boas e ricas, referindo-se ao belo físico. Quem é vaidoso? Por acréscimo, geralmente, é alguém orgulhoso, soberbo e arrogante. Seguindo a narrativa, o Mentor contribui para o crescente moral e intelectual do jovem aprendiz, explicando o bom governo e as regras de comportamento. Mas para o Mentor, o fim único e essencial que um governante deve propor é de jamais almejar o poder e a grandeza por si só, porque busca imoderada de poder, pela busca, moderada de poder e grandeza, irá satisfazer apenas o conjunto do orgulho tirânico, enquanto o bom governante deve
sacrificar-se para fazer com que os homens se tornem bons e sejam felizes. É possível constatar que esse livro fala sobre o bom e o bem comum e a busca da felicidade, visando a formação moral e cristã. Ao advertir seu aluno, o mentor convida à reflexão e o oportuniza a pensar sobre as ações que envolvem a vida. Tocante aos defeitos das pessoas de bem, urge conhecê-los sem deixar de ver, de servir e de se servir delas. Corrige-as. Não se entregue cegamente aos seus cuidados inconsiderados. Escute-as com amizade. Assim, o correto a fazer traz para a pessoa uma vida sóbria e tranquila, por conta da consciência dos bens verdadeiros, gozando da felicidade em virtude dos atos realizados. O desejo do supérfluo não é saciado, porque os homens se dessem por satisfeitos quando têm atendido às suas reais necessidades. Por todos os lados, ver-se-iam abundância, alegria, paz e união. Mas, em geral, o que mais se vê na vida da sociedade são pessoas ambiciosas, mergulhadas em suas angústias, por estarem atrás do que é falso. As orientações dadas por mentor dialogam com o cotidiano de qualquer época. Com efeito, ao ler o texto feneloniano, entende-se que cada pessoa é protagonista de sua própria história. Considerações finais. A partir da análise do texto feneloniano, bem como do material apresentado à pesquisa, conclui-se que o livro As Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, possui algo mais do que ele aparenta. Vai além do enredo que se dá a ler, das aventuras que prendem a atenção do leitor, do romance de educação que o constitui, de sua materialidade sobre ética e moral dos escritos pedagógicos para a educação de príncipes. Se alguém pensa que livros mais vendidos é um fenômeno no nosso tempo, está equivocado. Fenelon conseguiu, sem sequer propor isso, que As Aventuras de Telêmaco, publicadas em 1699, fossem um êxito literário nos 2 séculos seguintes ao ano de sua publicação. Em boa medida, esse êxito se deve à qualidade literária de ficção desse livro. Essa é uma narrativa que parte de uma cena da Odisseia de Homero, especificamente quando Ulisses, ao se dirigir para a guerra de Troia, recomenda a tutoria de seu filho Telêmaco ao seu amigo mentor, considerado o velho sábio, tutor, preceptor, professor, orientador e conselheiro. Essa obra, romance de educação e de ficção, que está para além do que já foi classificado, esteve em evidência durante o Brasil Império, tanto para a leitura como para o estudo. O livro de Fenelon foi reconhecido oficialmente ao ser importado pela mesa do desembarque do Paço da província da Paraíba para servir a fins instrucionais no Liceu Paraibano. A temática de pesquisa que se propôs averiguar neste estudo sobre a representação do professor está circunscrita no campo da história da educação no Brasil Império. A necessidade de buscar uma melhor compreensão sobre como se configura esse campo como fundamento da produção científica dos pesquisadores motivou a realização desse estudo. Esse livro é tomado como objeto cultural por ganhar formas e sentidos diferentes no campo das representações. Foi interpretado por pesquisadores e comunidades de leitores em lugares e tempos distintos, com configuração intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos. Ademais, a obra adquiriu uma diversidade de sentidos pelos autores citados neste trabalho, cujos caminhos diferem desse material. No entanto,
No enredo de Fénelon encontra-se uma abordagem voltada ao ensino de valores, de acordo com a perspectiva aqui empreendida por representar conhecimento intelectual caros à educação etcetista. Na Paraíba do Norte, no Brasil, Império, a instrução pública concentrava-se as matérias em áreas, por exemplo, de linguagens, latim, francês, inglês, humanas, filosofia racional e moral, geografia, cronologia, história, retórica e poética. E exatas, alitiva de geografia. Essa organização prestigiava uma formação humanística no 800. O livro As Aventuras de Telêmaco serviu de base para as aulas de francês no Liceu Paraibano. Nela, a designação do professor de francês foi feita junto com o material de aula, conforme o artigo 89 da Resolução nº 26 de fevereiro de 1846. O professor Émile Seven foi designado junto com os livros que fazem parte da cadeia de francês, Aventura de Telêmaco e Teatro no Pé. Em As Aventuras de Telêmaco, o aluno e o professor experimentam juntos as aventuras e as desventuras, as quais servem de pretexto para que o mentor ensine a Telêmaco o ato de bem governar, a postura ética e a conduta moral. Essa posição do professor corrobora a hipótese confirmada de que, no enredo do livro As Aventuras de Telêmaco, está a representação do professor na figura de mentor que protegia, orientava e aconselhava Telêmaco, iluminado pela deusa Minerva, que não queria ser reconhecida. Muito obrigada por ficarem comigo até o final. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. E vamos lá!